minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 23. Nesse programa a gente vai falar sobre a eliminação da Kay Alves. Ela deixou o confinamento, gente, com 56,76% dos votos. Foi a 8ª participante eliminada, né? Aliás, a 2ª participante do grupo Camarote. Já estava aí na hora mesmo do Camarote começar a colocar a gente pra fora e dessa vez foi a Kay. Ela saiu num paredão triplo enfrentando a Sara, que ficou com 41,92% dos votos, e também a Domitila, que teve 1,32% dos votos. Ao todo, foram computados 119.169.199 votos. Essa eliminação da Kay foi uma eliminação assim bastante aguardada, né? Eu mesmo votei, eu mesmo até fiz campanha nas redes sociais, né? Fora a Kay, eu acho que a Kay fez um jogo bastante manipulador, quase parecido com o jogo do Fred e Nicásio. Ela durante muito tempo se escondeu ali na sombra do Gustavo Cowboy, né? Eles que tiveram ali um relacionamento na casa, ela se escondeu na sombra dele, mas ao mesmo tempo, enquanto ela estava escondida, enquanto ela estava protegida pelo Gustavo, que era um cara querido, né, digamos assim, na casa, ela ia articulando, ia fazendo o seu joguinho ali na moita, na encolha, e deu no que deu. Pra mim, eu já tinha até comentado isso aqui nos 5 minutos, pra mim a Kay era a grande vilã dessa edição. Agora ela passou aí o bastão pro Ricardo Alface, na minha opinião, mas eu acho que ela continua sendo a grande vilã, né, dessa edição. Bom, momento em que o Tadeu anunciou a eliminação da Kay, claro que ela chorou, ficou triste, ela imediatamente recebeu o carinho da Domitila, que estava no paredão com ela, recebeu o carinho da Sara, mas a casa voltou todas as atenções para Sara e para Domitila, que ficaram, né? E a Kay acabou ficando ali naquela, sapateando ali, né? O pessoal foi aos poucos cumprimentando ela recebeu o carinho, inclusive dos seus desafetos, do MC Guimê, da Bruna, da Larissa, e eu acho que isso foi muito importante, porque nesse momento, né, nesse momento da eliminação, é um momento muito triste, é um momento em que todo mundo realmente fica muito sensível, mas é um momento em que a ficha cai e as pessoas percebem que aquilo realmente é um jogo, que não é uma colônia de férias, que não é um outro programa qualquer, é um jogo, e tá valendo um prêmio milionário. Então, assim, todas as desavenças, tudo acaba caindo por terra, porque na verdade quem vai passar por aquela porta da eliminação não é mais uma pessoa jogadora, e sim uma pessoa comum. Bom, a Kay, né, como eu falei aqui, na minha opinião, ela fez um jogo bastante manipulador. Aliás, eu acho que a gente pode até compará-la mesmo com o Fred e Nicásio, porque o Fred, ele tinha o poder da oratória. A Kay falava pouco, né? Ela não tinha, assim, muito poder de falar, mas ela agia e articulava muito bem, principalmente com o pessoal do quarto dela. Então, assim, eu acho que durante todo o tempo ela criou artifícios, ela criou maneiras de tentar se salvar no jogo, mas sempre atacando ao próximo. Bom, ela estava sempre no meio das confusões, né? A gente já lembra aí que quando tinha polêmica tinha sempre o nome da Kay envolvido de uma forma direta ou indiretamente. E no final, quando ela sai, quando ela termina ali de cumprimentar todo mundo, né? Quando ela cruza o jardim e vai lá para a porta da eliminação, ela diz o seguinte, ela diz que fez muitas coisas erradas por causa do jogo, que foi obrigada a fazer muitas coisas, a ter certas atitudes por causa do jogo, e depois ela fala que gostaria de rever essas atitudes para poder consertar, né? Enfim, até porque erros todo mundo comete. Aí, como a gente sempre fala aqui, eu fiz campanha fora Kay, não gostava dela no jogo, mas isso não quer dizer nada, porque a vida real, a conversa é outra, né? Então, o pessoal da internet, os haters, o pessoal que gosta de ficar julgando com essa política, né, meio que imbecil de cancelamento que as pessoas estão adotando, isso é uma grande bobagem, porque a pessoa aqui fora, no mundo real, é outra conversa. Bom,
A Kay cruzou, aliás, ela cumprimentou várias vezes a Domitila e o César, né? Eu percebi assim muito eles se cumprimentando várias vezes. A Sara nem tanto, até porque a Sara estava assim numa situação um pouco diferenciada ali dentro. Ela havia sido indicada pelo líder Fred, mas durante todo o tempo a Kay cumprimentava a Domitila cumprimentava a Kay. Até o César chegou a dizer assim: olha, eu quero ver o casamento, em você padrinho. E ela disse assim: Kay, com certeza a gente vai se casar. Então ficou aquele clima leve, foi uma eliminação tensa, mas ao mesmo tempo com um clima leve. E aí lá no estúdio com o Tadeu também teve uma conversa bastante rápida, mas ela falou algumas coisas interessantes, porque assim, ela, né, falou que melhorou como pessoa, que ela quer ver os erros que ela cometeu na casa para poder se recuperar, para poder refazer a sua vida de uma outra forma, reparar certos erros como pessoa. E eu acho que no fundo, o jogo ele leva pessoas a criarem certos caminhos, a revelarem certas atitudes, certas personalidades que às vezes estão escondidas, e aí a gente acaba julgando aqui fora até como uma questão de caráter, né? Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, que eu achei também muito legal nessa eliminação da Kay, foi o discurso do Tadeu. Foi um discurso assim, onde ele falou um pouco da Sara, ele falou um pouco da Domitila, falou um pouco da Kay, mas também falou um pouco sobre todo mundo da casa. E ele disse algumas frases interessantes, por exemplo, ele começa o discurso, né, falando sobre o que é certo e o que é errado no BBB, porque as pessoas lá dentro estão muito condicionadas a acharem o que é certo, o que é errado, o que rende VT, o que não rende. A coisa está muito mecânica. E aí o BBB tá perdendo um pouco aquela raiz, né? Aquela origem do reality. A coisa tá ficando meio que orquestrada, mas isso por culpa dos próprios participantes que já entram na casa envenenados, né? Então o Tadeu ele começa a falar sobre isso, sobre o que é certo e o que é errado no BBB, né? E aí ele também cita uma outra coisa que eu acho de fundamental importância. Aliás, ele dá mais um alerta em relação a isso, que é a questão dos grupos. Ele fala que os participantes estão viciados nos grupos. Um outro alerta, né? E aí ele termina, no meio do discurso dele, tem uma outra frase que diz o seguinte: o lugar onde você dorme, que é uma pergunta, né? O lugar onde você dorme vale mais do que o afeto que você sente? E é isso mesmo, porque a gente já percebe aí que em algumas edições os quartos estão sendo determinantes, né? A divisão dos quartos estão sendo determinantes para o andamento do jogo. Mas aí ele deixa essa pergunta e essa reflexão que é incrível. Vou repetir. O lugar onde você dorme vale mais do que o afeto que você sente? É uma boa reflexão, né? Lembrando que nesse paredão que eliminou a Kay, 3 emparedadas, né, faziam parte do mesmo grupo e do mesmo quarto. Antes da gente falar sobre o próximo assunto, eu queria só ressaltar aqui que lá na eliminação da Kay, né, enquanto ela estava se despedindo do pessoal, foi uma observação importante que a produção fez. Enquanto ela estava ali se despedindo do pessoal, ela estava, obviamente, sensibilizada com tudo, mas ó, os olhinhos ligados e bem atentos através dos espelhos, monitorando tudo que estava acontecendo ao redor. E aí tem uma cena onde ela abraça, né, tem um take onde ela abraça o Gabriel ali perto do sofá, que ela abaixa assim o rosto e consegue ter uma visão dos espelhos que ficam de frente pro telão ali onde o Tadeu aparece, que aí dá pra ver a maior movimentação do pessoal da casa. Então, de boba, a Kay não tem nada. Que ela seja vitoriosa aqui fora no mundo real e que ela tenha aí bastante sucesso na carreira dela agora como atleta, né? E também ex-BBB. A gente fala agora sobre um assunto, gente, que durante toda essa semana o pessoal começou a comentar muito. Nesses últimos dias foi muito assunto nas redes sociais, nos grupos de trocas de mensagens, que foi o jogo da discórdia. Na semana passada teve o jogo da discórdia, que foi tiro, porrada e bomba, para quem não lembra, né? Foi um jogo que já estava rendendo assunto entre o pessoal que assiste ao BBB, porque teve aquela coisa toda, né, de jogar pena, isso na semana passada, que tinha jogar pena, jogar aquela geleca, né, teve também a fumaça colorida, que foi o castigo que eu mais gostei, continuou. Por quê? Porque a produção e a direção, eles resolveram manter vai virar um quadro talvez, né, tiro, porrada e bomba, esse jogo da discórdia. Esse formato é muito bom, porque ele deixa aberta assim uma gama de
possibilidades para que os participantes possam depois discutir, para que outros assuntos venham à tona. Então o tiro, porrada e bomba foi maravilhoso e aí resolveram repetir nesta semana. Só que foi o seguinte, o tiro de fumaça, como eu falei, que foi o preferido da galera, que deixou o pessoal colorido, a produção e a direção eles mantiveram, mas eles fizeram algumas mudanças. Por exemplo, a porrada, que na semana passada era só de penas, né, era de travesseiro, ganhou agora entulho cenográfico com pó, pedacinhos de concreto, né, simulando concreto cenográfico. Foi bastante legal. E a bomba, que na semana passada era uma geleca colorida, virou uma bomba de óleo, uma chuva de óleo negro, que eu achei muito bacana, porque dava para fazer combinações ali, chuva de óleo negro, pena, né, entulho, como é que fala? A porrada de entulho, né, caindo nas pessoas, e depois ali uma fumacinha colorida só para completar. Mas o pessoal utilizou do bom senso, obviamente, né? Então, assim, mais ou menos. E aí o castigo foi para geral. E eu achei muito legal essa dinâmica do tiro, porrada e bomba. Eu acho que dá para manter, porque o assunto rendeu. A gente viu aí vários fights, vários rings, várias duplas brigando, mas eu percebi também que o Fred estava muito presente nas principais discussões, porque teve o Fred sendo confrontado pela Sara, pelo Ricardo, pelo César, né? E aí foi aquele auê ali no jardim, nesse jogo da discórdia. Foi um dos melhores jogos da discórdia, eu acho que eu já assisti até agora, dessa temporada, sem sombra de dúvidas, foi o melhor. E teve um momento também que eu acho que foi o ponto alto, foi quando a Bruna e a Kay, né, que foi eliminada, começaram a discutir. Foi uma coisa assim também muito interessante, porque elas discutiram e aí ficou aquela briguinha que a gente gosta, aquela coisa de BBB mesmo. Eu até vi na internet, aliás, eu vi algumas pessoas comentando, dizendo assim, olha, o BBB tá virando a Fazenda. A gente precisa entender que a Fazenda é um outro tipo de situação, é um outro tipo de briga, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, e no BBB a coisa é diferente, até porque o objetivo ali não extrapola os limites, a direção consegue impor regras bem rígidas, punições bem rígidas, né? Então não vira um ringue de fato, de pancadaria, seja verbal, seja moral, qualquer tipo de coisa. É uma coisa mesmo pro entretenimento. Então esse formato de jogo da discórdia deu muito certo. Até a Marvel entrou nessa história toda, né? Como sendo alvo do César, depois dela ter votado lá no quarto na Amanda, ter jogado o voto fora, enfim, foi uma maior confusão esse jogo da discórdia, mas eu gostei demais. Também usei as redes sociais para comentar, porque eu acho que o entretenimento é isso, né? E aliás, terminou na TV Globo, no ao vivo, a gente correu pro Globoplay para poder assistir e foi até de madrugada vendo a confusão, porque a confusão não terminou quando o jogo da discórdia terminou. Para vocês terem uma ideia, depois que todo mundo saiu ali do cenário, né, da parte do jardim, ainda a história rendeu. Por quê? Porque o Tadeu falou assim, olha, vocês podem agora conversar, vocês têm a madrugada inteira para continuar conversando, e foi o que aconteceu. Eles conversaram a madrugada inteira, se enfrentaram, falaram muitas verdades. Eu acho que o objetivo foi alcançado, né? Eles falaram talvez o que estivessem engasgados, talvez a psicóloga da semana não tenha trabalho essa semana, porque eles já fizeram a própria terapia com eles mesmos, né? E a partir desse momento eles definiram algumas situações que eu acho que vão dividir o jogo. Por exemplo, a dissolução dos quartos. Eu acho que a partir de agora, mesmo o quarto fundo do mar sendo mais prejudicado, vamos dizer assim, por conta do comportamento e das atitudes deles mesmos, e o quarto deserto aparentemente estar mais fortalecido, eu acho que a partir de agora os jogadores vão começar a pensar sozinhos, a não pensar mais em grupo, ainda que estejam dentro dos mesmos quartos. E quem tomou a primeira atitude em relação a isso foi o Ricardo Alface. Depois de ter discutido quase a semana toda aí com o Fred, né, no jogo da discórdia eles também discutiram pra caramba, a situação se estendeu pela madrugada, e ele falou o seguinte, olha, eu não vou mais ficar dormindo com esse traíra, eu tô indo para um cara que me chama de traidor, eu tô indo pro outro quarto, arrumou as bolsas dele. Antes dele sair, ele teve uma discussão com a Bruna, que também já tinha brigado com ele, mas aí eles aproveitaram, brigaram mais ainda, e o Ricardo Alface arrumou a bolsa dele e partiu para o quarto fundo do mar.
E a partir daí, gente, desse momento, quando o Ricardo Alface ele deixa o quarto deserto e vai para o quarto fundo do mar, a coisa muda um pouquinho de configuração. Por quê? Porque ele acaba sendo agora mais uma pessoa para votar lá no quarto fundo do mar, que perdeu a Kay, né? Então, eles perderam a Kay, mas ganharam agora o Ricardo Alface. Então, quer dizer, obviamente, ele agora vai querer jogar e vai querer atacar. Ou ele vai atacar a Bruna, ou ele vai atacar a Larissa, ou ele vai atacar o Fred, e isso eu já tenho quase certeza. Mas o que me chamou mais atenção disso tudo foi a amizade quase que florida que está nascendo entre o Ricardo Alface e o César Black, porque eles esqueceram todas as desavenças do passado, resolveram fazer as pazes, e o César Black recebeu o Ricardo Alface no maior clima, dando abraço. Olha, brother, o que você precisar, eu tô aqui. Se você precisar de um ombro amigo, eu tô aqui. Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Então, assim, o que tá acontecendo? Em que tipo de água o César Black andou bebendo para poder mudar assim tão drasticamente, né, de comportamento? Porque, como eu já falei aqui no começo do programa, na minha opinião, a partir de agora, a Kay passa o bastão de vilã pro Ricardo Alface, e ele daqui pra frente vai ser sim uma grande pedra no sapato de muita gente. Aliás, eu acho até não só que ele vai incomodar alguns participantes do quarto deserto, mas também é interessante que o pessoal do quarto fundo do mar fique de olho aberto, viu? Chegou a hora da gente falar sobre o prêmio, gente. O prêmio nessa semana aumentou, teve novamente dinâmica da empresa patrocinadora, né? A empresa patrocinadora fez um sobe e desce, aí fez uma conta. A cada acerto do palpite valia 20 mil reais e a cada erro perdia-se 20 mil reais do valor total. Então foi um sobe e desce aí danado. O valor final ficou em 1.990.000 reais. Porque teve aquela dinâmica do sorteio, né? E o líder Fred, ele sorteou 6 participantes. O César deu o palpite na Sara, a Amanda arriscou a Kay, a Larissa também arriscou a Kay, o Guimê também arriscou a Kay, o Gabriel arriscou a Domitila e a Bruna, que também foi sorteada, arriscou a Kay. Com isso, gente, foram 4 acertos para Kay, né? E 2 erros, sendo um para Domitila e o outro para Sara. Então, nessa confusão toda aí, o resultado final, né, entre soma e diminui, soma daqui, diminui dali, da empresa patrocinadora, o resultado final ficou em 1.990.000. Falta pouquinho, gente, falta muito pouco, falta 10 mil para poder chegar a 2 milhões de reais. E olha, acho que no próximo programa a gente, obviamente, né, já vai ter aí o prêmio passando de 2 milhões de reais. Agora, um recado muito importante. Nesta quarta-feira, hoje, vai ter quarto branco. A partir das 10 horas da manhã vai ser liberada o sinal, né? A gente vai poder acompanhar. Lá na parte externa vai ter um botão. Esse botão, quem apertar primeiro esse botão já está no quarto branco. E aí vai poder chamar mais um participante, vai poder indicar mais um participante. Aí os 2 participantes vão para o quarto branco e aí lá no quarto branco vai rolar uma dinâmica. É uma dinâmica de uma marca de carro, vai ter um automóvel dentro dessa dinâmica e aí vai ter uma dinâmica dentro desse automóvel, vai ser uma dinâmica de resistência, né? E aí vai ser o seguinte, quem sair da prova, né, dessa dinâmica do quarto branco, quem não conseguir ficar dentro dessa dinâmica do quarto branco, já vai estar automaticamente no paredão. Exatamente, vai ser tenso, hein? Vai ser tenso, porque o pessoal vai achando que vai ganhar uma coisa e, na verdade, se perder essa coisa, já está automaticamente indicado ao paredão. O vencedor do quarto branco vai ganhar, além do carro, vai ganhar também a imunidade. Olha, isso aí já é mais interessante, né? Então, lembrando só também que, assim, os 2 participantes que estiverem no quarto branco, eles vão estar fora da prova do líder dessa semana. Momentos tensos, viu?
a quarta-feira vai ser quente. E olha, a gente, claro, vai estar acompanhando aqui, a gente vai acompanhar todos os instantes, vai acompanhar tudo que acontecer no quarto branco, né? Todas as emoções do quarto branco, também sobre quem vai pro próximo paredão. E aí, claro, a gente volta a qualquer momento aqui com 5 Minutos de Fama, com o nosso plantão, e na próxima quarta-feira o programa completo com tudo o que está acontecendo na casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, a gente se vê, até lá! Cinco Minutos de Fama, especial BBB 23. Oferecimento, tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.